Olá, meus queridos, paz a todos. Gostaria de fazer aqui um podcast, dialogando aqui com vocês, sobre a importância de Paulo para a formação da identidade cristã. Bom, todos nós sabemos que Paulo, ele é uma das figuras mais importantes do cristianismo na história da igreja. Paulo, ele se destaca como o primeiro teólogo, aquele que vai lançar as bases teológicas para o desenvolvimento posterior da teologia cristã. Paulo, ele é, dentre todos os apóstolos, o mais erudito. Foi o que mais escreveu cartas que se reconhecem como canônicas, dentre todos que existem. Paulo é o mais citado e recitado pela cristandade. Então Paulo, ele é muito importante. Por quê? Porque Paulo é aquele também que dá a identidade cristã. Ele é quem forma a identidade cristã. Eu estava agora há pouco dialogando em um grupo, fórum de teologia, só tem gente boa lá, meu amigo Marcos Limas, meu amigo Érico Lucena, o meu amigo Lauro Montenegro, e uma infinidade de pessoas lá que fazem parte, pessoas estudiosas, que estão sempre dialogando lá diversos assuntos teológicos, históricos, diariamente. E foi questionado lá por que Paulo, ele na sua cristologia, não dá importância aos aspectos históricos de Jesus. E é verdade, a cristologia de Paulo, ele não aborda os aspectos históricos. O Cristo do Paulo, ele é um Cristo divino. Por exemplo, quando você pega os 4 evangelhos, você vai ver que os 4 evangelhos narram o Sermão do Monte, os momentos que Jesus praticou o calendário festivo, os momentos que Jesus ia na sinagoga, os debates que ele teve com relação ao Shabá, as leis de cerimônia, com os fariseus, escribas, saduceus, o Sermão do Monte, coisa que Paulo, ele desconsidera totalmente dentro da sua cristologia, tá? E foi questionado o porquê que Paulo desconsidera. Bom, por questões teológicas, né? Paulo, ele é um divisor de água. Em primeiro lugar, vamos aqui comentar por partes, tá? Quando Paulo desenvolve uma cristologia elevada, uma alta cristologia, Paulo não está fugindo da ortodoxia, porque realmente naquela época não existia uma padronização cristológica. O que existia era axiomas que era existente dentro dos discípulos, que os caracterizava aqueles que estavam de fato como um movimento autêntico. Por exemplo, o nascimento de Jesus, a morte e ressurreição. Quem negasse que Jesus, por exemplo, nascesse, que veio em carne, nascesse, já era tido como um anátema, já era tido como um movimento espúrio que não fazia parte do autêntico movimento de Jesus. Tem uma das cartas, eu acho que é João, que vai falar que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. E Paulo, ele fala do nascimento de Jesus, fala da morte e da ressurreição, mas ele omite aqueles aspectos históricos que há nos 4 evangelhos. Então Paulo realmente se enquadra dentro da ortodoxia, mas dentro da ortodoxia já existente naquela época, da padronização da crença a respeito de Jesus naquela época, mas Paulo tem uma cristologia muito elevada. O Cristo de Paulo, ele é divino. Paulo foca no Cristo telúrico, né?
ou no Cristo divino, não no Cristo telúrico, não no Cristo terreno. E isso tem uma importância na teologia de Paulo. Paulo faz isso propositalmente. Não é que Paulo desconhecesse esses outros aspectos que há ali nos evangelhos, né? Paulo, ele é praticamente um contemporâneo de Jesus, né? Ele viveu no mesmo período de Jesus. Com certeza ele tinha total informação desse aspecto terreno que narra nos outros evangelhos, né? Mas Paulo, ele omite propositalmente. Por quê? Porque Paulo é aquele que vai dar identidade à cristã. Por que, JB? Porque os primeiros discípulos de Jesus, eles eram um movimento judaico. Eles, com o passar do tempo, eles estavam ganhando uma identidade própria, né? Mas ainda se considerando dentro do judaísmo, né? É óbvio que eles tinham uma identidade própria, mas essa identidade que eles iam considerando, que eles estavam construindo, estava dentro ainda do judaísmo daquele período. Então eles eram considerados como mais uma seita que existia dentre tantas outras ali na Palestina, né? Então, quando Paulo surge no cenário, ele é aquele responsável de fazer a transição do judaísmo para o cristianismo. Porque os apóstolos, eles, como seres humanos, eles cometeram equívoco, né? Houve resistência de Pedro aí a Cornélio, a um gentio. Jesus disse que eles fossem ao mundo pregar o evangelho, mas eles ficam travados em Jerusalém, desobedecendo a desordem. Eles queriam concentrar o evangelho à etnocentria judaica, né? Queria fazer o evangelho centralizado somente entre o povo judeu. E Paulo é aquele que faz a transição, né, de uma seita judaica para o cristianismo. Ele é quem vai formular e desenvolver a identidade cristã, né? Por isso que não existe cristianismo sem paulinismo, porque ele é o responsável por essa transição. É óbvio que tem muitos acadêmicos que dizem que Paulo é o fundador do cristianismo. Dentro do aspecto histórico-teológico, sim, Paulo é o fundador do cristianismo. Não existe cristianismo sem paulinismo, tá? Mas Paulo não é o fundamento. O fundamento do cristianismo para Paulo é Jesus, né? Mas Paulo, sim, é o cara que formula a identidade cristã. É o cara que faz a transição do judaísmo para o cristianismo, né? Onde os cristãos ganham uma identidade própria e distinta do judaísmo. Então, essa seja por razão o fato de Paulo não focar nesses aspectos históricos que narra o Evangelho. Por quê, JB? Porque o Jesus do Evangelho, ele é um Jesus muito judaico. O Jesus pinta, o Jesus do Evangelho, os escritores do Evangelho pintam o quadro de um Jesus muito judaico. Aquele que fez a circuncisão, aquele que estava sempre na sinagoga para ler os rolos da Torá, do Tanad, Nevim, Ketuvim, né? Aquele que muitas das vezes ensinou a sua mensagem dentro de um contexto judaico. Por exemplo, os grandes debates de Jesus estavam envolvidos com questões judaicas, o Shabat, as leis de purificação, né, as leis alimentares, né, contra os fariseus, os escribas, os saduceus. Então, há uma judaicidade sim no Evangelho, né? Então, como Paulo é aquele que faz a transição do judaísmo para o cristianismo, aonde ser cristão não necessariamente significa servir o judaísmo, né? É um desligamento, porque a mensagem cristã, ela não é etnocêntrica, ela é universal. Então Paulo é responsável. Tanto que Paulo foca em duas coisas em toda a sua cristologia. Primeiro, na morte e na ressurreição. Para Paulo, a nova aliança só começa quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita, né? Onde ele faz própria referência
ao que Jesus disse, né? Este é o sangue da nova aliança, ou seja, é o sangue de Cristo que é derramado que se inaugura a nova aliança, né? É a nova aliança, é o derramamento do sangue que chancela a nova aliança. Então Paulo ele se concentra nesse aspecto, na cristologia de um Cristo exaltado, de um Cristo divino, com enfoque na morte e na ressurreição. Então Paulo ele praticamente ignora, porque Paulo ele é o responsável para fazer essa transição, tá? Então, de fato, Paulo ele é o cabeça pensante para a formação do cristianismo, ok? Para a formação do cristianismo. Tanto, gente, que nós vamos ver muitos equívocos, século II, século III, por exemplo, Marcion de Sinope, né? Ele só aceitava Paulo, mas não aceitava os outros apóstolos, porque dizia que os outros apóstolos eram muito judaicos, né? Não aceitava inúmeros outros livros, ou inúmeros outros evangelhos, né? Porque abarcava mais a questão judaica, dava uma ênfase mais à questão judaica, né? Então, é claro que é um equívoco, né? Fazer um absurdo desse, né? Nós não entendemos assim, foi considerado como um movimento espúrio, né? Teve a sua importância porque levou à definição do cânon dos padres da igreja, mas Paulo realmente, desde o início, ele sempre foi caracterizado como aquele que deu cara à identidade cristã, aquele que formulou a identidade cristã, tá? Então Paulo é de suprema importância. É óbvio que nós não ignoramos o conteúdo produzido por outras pessoas, mas quando você olha na história, você pega o material que sobreviveu e faz comparação com os outros apóstolos, nós não temos praticamente nada. O material que nós temos é mais paulino, é o que mais sobrevive, é o que mais sobrepõe a tudo daquele período do primeiro século, tá? Então, é esse conteúdo que eu queria bater um papo com vocês, deixar um podcast aqui sobre a importância de Paulo para a formação da identidade cristã. Nós poderíamos aqui ter comentado inúmeras outras coisas. Eu sei que você, ao ouvir aqui esse podcast, esse breve vídeo, vai fazer grandes questionamentos. Você pode até deixar seu questionamento aí no comentário do vídeo, deixar seu WhatsApp para que a gente entre em contato, ou eu deixar o meu para que você entre em contato, faça o seu questionamento, porque de fato não tem como a gente fazer um diálogo no momento com todos, mas se você ouviu esse vídeo, eu espero que tenha entendido o que eu estou transmitindo para a compreensão da importância de Paulo dentro para a formulação da identidade cristã, tá? Então deixe seu questionamento, dê o seu like, compartilhe e saiba que Paulo é o cara mais relevante para a formação da teologia e da identidade cristã. Então eu peço que Deus abençoe a todos. Um abraço em Cristo Jesus.